Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Rômulo. Tudo bem, Rômulo? Seja bem-vindo. Muita gratidão, meu irmão. Grato novamente pelo convite. Sempre uma satisfação estar trocando essas ideias contigo, meu irmão. Gratidão é minha, né? Prazer é todo meu de receber você novamente aqui. O Rômulo já esteve conosco aqui no programa, comentando um outro livro, e hoje iremos comentar uma segunda obra. O Rômulo, ele, para quem não conhece, ele é historiador, ele é especialista em ciências da religião, e ele também é juremeiro. Então, ele pratica religiões ali que são consideradas pagelanças amazônicas, né? A Jurema, o Catimbó. Ele escreve sobre isso, ele tem vários livros sobre isso, dá cursos, e não só sobre isso, né? Sobre outros temas também, a magia na Mesopotâmia. Enfim, o Rômulo é uma referência nacional, aí muita gente conhece o trabalho dele, e todo mundo aí procura ele para aprender um pouco mais, beber um pouco do todo o arcabouço aí de conhecimento e sabedoria que ele tem sobre várias tradições, tanto na parte teórica aí, quanto na prática de outras, né? Então, quem quiser conhecer mais do trabalho do Rômulo, na descrição ali dele tem o endereço do Instagram, do perfil dele do Instagram, né? Tá ali na descrição o nome dele, então pode acessar lá e conhecer mais do trabalho dele, ver os cursos, sempre tem cursos lá disponíveis para todos os públicos, né? Todos os interessados nesses temas. E a gente escolheu um livro, ele escolheu um livro para falar hoje, um livro de autoria do Geoffrey Hodgson, intitulado Os Sete Temperamentos Humanos, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Rômulo, esse livro, né, Os Sete Temperamentos, ele está relacionado com a questão dos sete raios, né? Para quem, cara, quem já está familiarizado com esse tema, com certeza já tem aí uma ideia geral do que o livro fala, mas contextualiza para nós, para quem está nos assistindo, né? Às vezes a pessoa nunca ouviu falar desses assuntos, nunca se informou, né, por essa temática aí. Inicialmente, acho que seria interessante trazer um apanhado geral desse tema para quem está tendo contato pela primeira vez. Meu irmão, a impressão geral que esse livro do Geoffrey Hodgson me traz, né? O que ele gera em mim, primeiramente é a compreensão de que é uma fonte muito importante para quem busca autoconhecer-se. Na verdade, à medida que nós vamos estudando os sete temperamentos humanos, nós passamos a conhecer com mais profundidade, com uma crescente profundidade, elementos de nossa natureza como indivíduo e elementos de nossa natureza como coletivo. Entende? Porque é um livro muito abrangente, é um livro muito poderoso, por mais que seja aparentemente pequeno, né? É um texto que, quando a primeira impressão que nós temos é que é um texto pequeno. À medida que vamos lendo, eu me surpreendo, já li o livro 5, 6 vezes, me surpreendo como um pensador consegue condensar tanta informação, entende? Em um espaço tão pequeno. Então, para aquele que busca autoconhecer-se, e aí, particularmente falando, né, dentro de minha prática xamânica na Jurema, assim como dentro de minha prática meditativa através do yoga, os sete temperamentos humanos foi uma chave mestra. À medida que a gente se autoconhece e interage com o meio ambiente, com a natureza e com os outros, nós podemos compreender como a divindade una se manifesta de modo plural. O livro também nos mostra a imensidão da riqueza que é ser humano. Entende? Então, tentando resumir, né, a essência do livro. Sabe? Mas de antemão surgiu todo praticante de yoga, estudante de alta magia, estudante de filosofia, inclusive filosofia acadêmica ocidental.
Entende? Esse livro é uma peça-chave, é uma ferramenta fenomenal para quem busca compreender-se e compreender o todo da nossa espécie, o todo da espécie humana. Como você disse, né, a gente, várias tradições, eu sou estudante de teosofia e de vários outros tópicos também relacionados, né, do pensamento teosófico, que também era a linha de estudo do autor, do Geoffrey Hodgson. Ele tem uma afinidade com as tradições não dualistas da Índia. Então, como você disse, né, então a existência, ela se manifesta em uma unidade, segundo essa visão de mundo, e só que a manifestação é plural. Então, ele fala, né, sobre esses 7 temperamentos que estariam relacionados ao que ele e outros autores chamam também de 7 raios, né? Então, seriam 7 maneiras iniciais, 7 energias primordiais, poderíamos dizer assim, né, da manifestação. E cada ser humano estaria mais afinado com uma ou com outra, por isso que há tanta diversidade, né, tanta riqueza na existência humana, porque nós somos iguais, segundo essa visão, nós seríamos iguais em essência, mas na manifestação nós somos plurais, né? Nós nos manifestamos de maneira diferente, cada um com suas características, e como você disse, né, uma ferramenta de autoconhecimento. Rômulo, você poderia comentar um pouquinho para nós sobre os temperamentos? Como que o autor apresenta, né, esses temperamentos? Afinal, quais são eles? Né, como que o buscador pode utilizar isso como auxílio de autoconhecimento? Primeiramente, o autor começa falando sobre o modo como cada um desses 7 temperamentos é impresso na mônada reencarnante. Ele começa tratando desse movimento. Ele inicia falando sobre a divindade, que a divindade una vai se desdobrando em dualidade, mas não uma dualidade rivalista, mas uma dualidade que se complementa. E mais à frente ela se torna uma trindade. E posteriormente, após essa organização manifestativa do uno divino, de 1 em 3, a divindade se torna ainda mais plural, manifestando-se de modo cétuplo. E quando cada mônada reencarnante está prestes a passar pelo processo através do qual os corpos etérico, astral, psíquico, físico vão se agregando, né, em torno dessa centelha divina, um raio da divindade é impresso na mônada reencarnante. E esse raio é o temperamento, que define o temperamento da mônada por todas as encarnações. Isso aí é fantástico. Entretanto, à medida que a centelha divina vai se expressando neste plano tridimensional em que vivemos, ela vai adquirindo algo que nós chamamos de personalidade. E enquanto a mônada possui um temperamento, que é uma impressão de uma manifestação divina perpétua, a personalidade experimenta cada uma das 7 impressões outras, cada uma das 6 outras impressões, quero dizer. Isso é parte do processo evolutivo, é parte do movimento que cada um de nós precisa fazer para desenvolver o nosso aspecto pessoal, nossos aspectos pessoais, nosso conhecimento, nosso entendimento, nossa compreensão. Algo que é necessário para que os valores positivos aflorem, para aquilo que nós tenhamos que levar para as próximas reencarnações esteja cada vez mais evidente, cada vez mais desperto. E quais seriam esses raios? Assim, eu estou falando de um modo que eu acho complexo. Esse texto do Geoffrey Hodgson é muito abstrato, né? Então, meu irmão, quando a gente começa a tentar imaginar isso que ele vai explicando, né? A divindade
se tornando dualidade complementar. Depois, com o apoio da dualidade, surge a tríade. E da tríade, as 7 manifestações principais de Deus, do Uno Universal, e nós tentamos imaginar, tentamos visualizar como cada centelha que torna-se um ser humano, um ente vivente aqui na Terra, tem que passar da unidade, pela tríade, e por um desses raios que vai deixar gravado o temperamento no ente reencarnante, meu amigo, é uma subjetividade muito grande. E quando essa centelha chega em forma humana aqui no plano tridimensional em que vivemos, né? Ela adquire uma personalidade que é mutável, por mais que a essência da mônada não mude. Para aprender e para evoluir, ela precisa experimentar cada um dos 7 raios da divindade, ou seja, cada um dos 7 temperamentos humanos. E aí ele vai falar o seguinte, ele vai dizer, olha, isso é muito difícil de você identificar justamente por isso, porque por mais que a mônada possua um temperamento específico, tenha sido impressa por um raio da divindade específico, um dos 7 raios, a personalidade, em uma vida só, pode experienciar vários. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Rômulo Angélico sobre o livro Os 7 Temperamentos Humanos, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Rômulo Angélico sobre o livro Os 7 Temperamentos Humanos, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Rômulo, afinal, quais são esses 7 temperamentos? Será que caberia aqui no espaço do programa, que sei que o nosso tempo é limitado, né? Mas, resumidamente, se você pudesse citar e explicar um pouquinho cada um desses temperamentos para que o espectador consiga, né, se identificar. Será que eu estou nesse? Será que eu estou naquele? Ou um pouquinho de cada um? A primeira coisa que devemos levar em consideração é que cada temperamento humano está ligado a um raio evolutivo. Certo? Então, quando nós utilizamos a expressão os seres que nascem no primeiro raio, estamos nos referindo aos seres que possuem o primeiro tipo temperamental impresso em suas mônadas evolutivas. Certo? Então, nesse sentido, tanto faz utilizar o termo raio como temperamento. Certo? Então, o primeiro raio, o primeiro tipo de temperamento seria o raio dos que nasceram para liderar, dos líderes, por excelência, dos governadores, dos governantes, porque o raio do poder é o raio da vontade. Tá? Então, o indivíduo que nasce dentro deste raio evolutivo, ele tende a se tornar um grande líder. Tá? E a fraqueza, a ideia de fraqueza, a sensação de fraqueza é recebida por esses indivíduos como algo infernal. Ele não suporta a fraqueza. A vitória é o ideal. Então ele se esforça para vencer. Inclusive, ele tende em alguns casos, quando ele é pouco consciencialmente evoluído, ele tende a menosprezar os demais e esmagar os demais, que são considerados fracos e se encontram no seu caminho.
Tá? No caso do segundo raio, o segundo raio é o raio dos sábios, o raio dos instrutores, dos professores, é o raio da sabedoria e, simultaneamente, o raio do amor. O indivíduo se sente pleno quando se percebe imerso em um mundo de saberes. Mas não é um saber de cunho ególatra. É um saber que tende a ser compartilhado, porque ensinar é uma forma de prazer para os indivíduos nascidos no segundo raio. A sensação de ódio, de ser odiado ou de odiar alguém, é algo que incomoda e faz sofrer o indivíduo deste raio. O terceiro raio, ou o terceiro tipo temperamental, seria o do filósofo, do pensador, né? Então, aquele que nasce para entender as coisas, para compreender as coisas. Aqueles que nascem para compreender de modo cada vez mais criativo. Eles têm um chamado para o entendimento. E aí algo que os incomoda é a incapacidade de resolver ou compreender determinada situação, determinada linha de raciocínio, determinado pensamento, porque ele considera isso como uma cegueira mental. Isso o agoniza, né? É uma defecção moral, digamos assim, que ele precisa superar ao longo de sua jornada. O quarto raio seria o raio do artista, daqueles que nasceram para a arte, aqueles que buscam o ritmo, aqueles que buscam a beleza, o equilíbrio nas coisas, a estabilidade, a harmonia, né? E aí o Geoffrey Hodgson afirma que alguns artistas têm por característica uma alternância entre criatividade e depressão. Então, em alguns momentos, eles são muito criativos, e aí depois que eles geram e produzem bastante, eles tendem a cair numa depressão. E essa depressão, um movimento meio pendular, tá? Pode fazer com que ele se sinta muito mal e, inclusive, necessite concentrar-se para poder realizar mais esse salto dessa defecção moral em sua jornada evolutiva. O quinto raio seria o raio dos matemáticos e dos cientistas. O Geoffrey Hodgson cita outras tendências, outras profissões, por exemplo, tá? Mas eu selecionei aquelas que eu achei mais em sintonia com cada um dos raios, né? Então, aqueles que nascem no quinto raio, eles têm uma mente muito lógica. Eles analisam muito, eles calculam bastante. Isso faz com que eles se tornem muito pacientes. Tá? Mas uma paciência que, uma vez sendo exacerbada, pode se transformar em uma espécie de autoisolamento ou egocentrismo. E esse seria o ponto negativo daquele que desenvolve a lógica. Tanto calcula, tende a calcular demais, e aí o tempo passa e ele se perde, imerso em seu universo pessoal. O sexto raio seria o raio do místico, do santo, daquele que nasceu para evangelizar. É o raio da devoção, daquele que se sacrifica pelo amor, daquelas pessoas que são leais a princípios espirituais. E um dos problemas que quem nasce com este temperamento impresso em sua mônada evolutiva pode passar é justamente o fanatismo. A pessoa fica meio cega, presa em uma concepção de sagrado, por exemplo. E aí se torna intolerante com as demais. É um problema que as pessoas do sexto raio podem passar. E o sétimo raio, eu acho que é o raio com o qual todos nós nos identificamos. Nós que estudamos teosofia, ocultismo de modo geral, ciências ocultas, esoterismo, que é o raio do mago e do sacerdote. É o raio das pessoas que tendem a ser muito precisas naquilo que fazem, inclusive nos rituais, tanto rituais sociais como rituais, quero dizer, tanto rituais de cunho espiritual, tá? Rituais mágico-medicinais, cerimoniais de ordens iniciáticas, ordens esotéricas, tá? Como rituais profanos, digamos assim. É o raio daqueles que buscam a precisão, a exatidão no realizar. Aí um problema que quem nasce com este temperamento impresso em seu ser pode passar é a questão do apego ao poder. Por quê? Porque o indivíduo é muito preciso em suas ações, desenvolve um potencial gigantesco,
tá? Principalmente se ele lidar com trabalhos mágicos, né? Se ele for um mago, tá? Ou se ele for um feiticeiro, ele pode desenvolver um poder gigantesco e acabar pegando-se esse poder e perdendo o foco da coisa. A grande questão não é desenvolver poderes, mas ir muito além disso e procurar uma sintonia consciente com a divindade. Então, meu irmão, essa foi a síntese que eu consegui elaborar conforme aqui o que eu estudei do Geoffrey Hodgson. Rômulo, uma pergunta que eu sei que geralmente quando se fala nesse assunto, algo que as pessoas costumam questionar é como eu descubro, como que eu faço para descobrir qual que é o meu temperamento, qual que é o meu raio. O autor dá alguma dica nesse sentido? Sim. Bem, primeiro você precisa levar em consideração que uma coisa é o raio em que a tua mônada, ou seja, o teu ser espiritual reencarnante, transita. Esse não muda. Outra são os raios que passam por tua personalidade. Esses mudam. Então, existem duas formas de ter uma ideia de qual é o nosso raio predominante. Tá? Meditação. Em outras palavras, no meu entendimento, ele quer dizer isso. Quanto mais você medita e se conhece em profundidade, você se aproxima daquilo que realmente você é e você tem uma ideia de qual é o teu raio essencial. Qual é o teu temperamento essencial. Entretanto, como isso leva tempo, né? Esse processo leva tempo, você precisa se dedicar e tal coisa. Você pode observar de que modo você reage perante as dificuldades do dia a dia. Como você se movimenta para cumprir teus objetivos. Se você é um cara mais analítico, se você é mais artístico, se você procura observar mais a beleza nas coisas, tá? Ou se você procura observar mais qual é o nível de tua autoridade perante determinadas situações do cotidiano, ou seja, resumindo a história, o modo que você utiliza, o modo através do qual você busca resolver os problemas do cotidiano, indica qual é o raio que predomina em tua presente encarnação. Observação, autoconhecimento. E o autor ele descreve, né, algumas características de cada raio, né? Então, quais seriam, como você até chegou a citar algumas, né? Então, os pontos fortes, os pontos fracos. Sim. E é importante também, ele também fala, né, que a gente tem, na verdade, nós somos regidos, na verdade, por todos esses raios e todos esses temperamentos. Aqui nós teremos um em maior evidência, né, que é o principal, e também sempre tem um secundário, sempre tem um segundo temperamento ali, e também está intrínseco na nossa personalidade atual. Então é importante, certamente a gente vai transitar por mais de uma característica, né? O pessoal, mas eu me identifico com todos, né? Mas aí você tem que buscar perceber, né, o que é inato em você, o que não foi exatamente desenvolvido, você já nasceu com aquilo. Cada um e cada uma procure auto-observar-se, porque descobrir o temperamento principal através do qual evoluímos é aproximar-se de Deus, aproximar-se de nossa natureza divina. Essa é a sugestão aí que eu dou para os estudiosos. Gratidão, Rômulo. Para quem está nos assistindo, então esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Rômulo Angélico sobre o livro Os Sete Temperamentos, de autoria do Geoffrey Hodgson, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.